Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, sem demora, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos finalizar o capítulo 3. Atos, capítulo de número 3. A gente passou um bom tempo no capítulo 2, né? Mas porque aquele capítulo exigia mais. Mas vocês vão ver que daqui para frente as coisas vão ser mais rápidas. Tanto que hoje nós vamos tratar do 11 ao 26. Capítulo 3, versos 11 a 26. Semana passada, Reverendo Saulo pregou a respeito da cura do coxo e hoje nós vamos ver os acontecimentos pós essa cura, que é o sermão do apóstolo Pedro a partir do evento da cura desse coxo. Então acompanhe a leitura com atenção em Atos 3, dos versos 11 a 26, que eu farei, da palavra de Deus, que diz assim: Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Oremos. Senhor meu Deus, pedimos nesse instante que, por meio do seu Espírito, o Senhor abra os nossos corações e o Senhor nos abençoe por meio da tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento do Senhor para que a sua igreja ame mais ao Senhor e sirva melhor ao Senhor. E seja abençoada por ti. É o que eu te peço. No nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Há uns bons anos atrás,
nós tivemos um acampamento de jovens da igreja. Para quem não conhece, normalmente no carnaval, os jovens das igrejas se reúnem, né, para passar um tempo tanto de estudo da palavra, de comunhão, e o povo aproveita também para brincar um pouco. E tiveram algumas brincadeiras noturnas nesse acampamento. Uma delas tem um nome bem peculiar, chama guerrilha. Aí você já imagina o nível da brincadeira. Enfim, é uma espécie de um pique-bandeirinha mais elaborado, vamos dizer assim. Para quem lembra dos seus tempos de criança, já deve ter brincado desse tipo de brincadeira, né? Enfim, o objetivo é o mesmo, é pegar a bandeira do outro time e levar para o outro lugar, para um lugar de entrega, para o seu campo, alguma coisa assim. E quem fizer isso primeiro vence. Só que tem um porém, né? Como ela é um pouco mais elaborado, nesse jogo o campo era o espaço todo do acampamento. E como era noturno, o que o povo fez? Apagou todas as luzes do acampamento todo e só deixou ligada a luz do local de entrega da bandeira. E aí, o que acontecia? A gente dividiu os times, separamos metade do acampamento para um lado, metade do acampamento para o outro time. E aí o povo tinha alguns minutos para escolher o local onde ia guardar a bandeira, onde esconder sua bandeira, e bolar sua estratégia. E foi principalmente isso que definiu o time vencedor, a estratégia. A estratégia do time vencedor, que não era o meu, era o seguinte. Eles pensaram assim, a gente vai esconder a bandeira aqui, no lugar X do campo. Mas a gente vai colocar pouquinha gente para guardar essa bandeira. A gente vai colocar um monte de gente para guardar um lugar onde não está a bandeira. Qual era a intenção deles? Enganar o outro time, certo? Enquanto o meu time fez o básico. Falou, a bandeira está aqui, vamos lotar de gente aqui para defender a bandeira. E aí o que aconteceu? Meu time foi procurar a bandeira no lugar errado, porque tinha um monte de gente lá e todo mundo pensou, opa, o foco está aqui, então a bandeira está aqui. E começaram a caçar e nunca achava. Enquanto o outro time foi procurar a bandeira, tinha todo mundo no lugar onde estava a bandeira, foi questão de tempo. Pegaram as bandeiras e ganharam o jogo. A gente perdeu miseravelmente. O que eu quero dizer com essa ilustração inicial aqui? Nesse texto tem uma coisa semelhante, só que de forma oposta a isso. O milagre realizado por Pedro e João nos versículos anteriores, a cura daquele coxo, virou o foco, gerou grande admiração, virou o centro das atenções. O povo passou a seguir Pedro e João. O povo queria saber o que estava acontecendo. O foco tinha sido aquele milagre. Só que o objetivo dos milagres no Novo Testamento não é ser o foco, mas é mostrar o foco. E é o que Pedro vai pregar nesse texto. Pedro vai mostrar que milagres têm a função de autenticar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e de confirmar o testemunho dos apóstolos de que Jesus é o Senhor e de que Ele veio trazer salvação. O nosso foco é esse. Em tudo que a gente faz, em tudo que os apóstolos fizeram, a gente tem que colocar o foco em Jesus Cristo. Milagres não são o foco, eles são o instrumento. E é isso que a gente vai aprender no texto de hoje. Em resumo, nosso objetivo é utilizar o poder do Espírito Santo que nos capacita para abrir portas para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, desafiando e motivando as pessoas a crerem em Jesus. Em resumo, é isso, vou repetir. Nosso objetivo é utilizar a capacitação do Espírito Santo e às vezes para realizar milagres ou outras coisas que a gente pode fazer capacitado pelo Espírito Santo, para anunciar o Evangelho, às vezes desafiando e motivando as pessoas a crerem em Jesus. Vamos ver isso em 3 partes, 3 coisas importantes que Pedro faz no sermão dele aqui nesse texto e que nós temos que aprender a fazer também como cristãos. Vamos lá, primeiro lugar, a gente tem que aprender a desenvolver e aproveitar oportunidades para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Desenvolver e aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Olha aí os versos 11 e 12 do texto de novo.
Diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Lembrando o texto anterior, nos versos 1 a 10 desse mesmo capítulo, que a gente viu semana passada, a gente teve o evento da cura desse coxo de nascença, né? Pelos apóstolos Pedro e João que estão aqui agora. E o texto finaliza com eles entrando no templo e aquele agora ex-coxo, ele está indo atrás daqueles homens, pulando de alegria e louvando a Deus. E as pessoas ficam admiradas com aquilo que elas estão vendo, né? O texto até diz que elas ficam admiradas e até assustadas com tudo aquilo. Porque realmente, pensem nisso, ele era um coxo de nascença. Ou seja, ele nunca tinha andado na vida dele. Nunca. Ele não sabia o que era andar. E para aprender a andar, demora um tempo, tá? Demora um tempo para você aprender a andar. E todo mundo sabia disso. Em poucos instantes, aquele povo que sabia que ele era um coxo de nascença, eles estavam vendo que ele não estava só curado, mas ele estava pulando de alegria por aí. O milagre é realmente impressionante. Realmente as pessoas têm que ficar admiradas em ver isso. Não é só uma cura, perceba, o milagre não é só a cura. O milagre é também a adaptação do corpo, o tempo de aprendizagem de andar, a força necessária para isso. É impressionante mesmo. E as pessoas ficam bastante admiradas e passaram a seguir Pedro, João e o coxo por onde eles estavam entrando no templo. Por quê? Provavelmente eles queriam ver o que estava acontecendo, queriam entender aquilo, queriam até talvez, se ele fez com ele, talvez ele consiga fazer comigo alguma coisa também. Então o povo foi seguir Pedro. Então, perceba outra coisa aqui, mais do que simplesmente assustadas e admiradas com o olhão aberto assim, ó, elas ficaram interessadas em tudo aquilo. Isso gerou nelas desejo de ver o que estava acontecendo, desejo de entender aquilo que estava acontecendo. E isso faz com que Pedro aproveite a oportunidade para pregar o evangelho. E aqui eu preciso fazer uma primeira aplicação e precisa ficar clara para nós aqui. Às vezes a gente se pergunta como fazer para pregar o evangelho. Às vezes a gente justifica que a gente não tem oportunidades. Então aqui vai uma dica que a Bíblia nos dá, que o apóstolo Pedro nos dá. Pregar o evangelho muitas vezes vai ser simplesmente dar uma resposta a uma dúvida ou a um interesse que alguém tem. Então, use a sua vida, as capacitações que Deus te deu para gerar oportunidades para anunciar o evangelho. Não são só milagres que geram interesses nas pessoas. Milagre foi um instrumento aqui. Outras várias coisas geram interesses nas pessoas e que nos levam a poder anunciar o evangelho. Deixa eu dar umas dicas para vocês. Talvez uma pessoa surja na sua vida, surge uma oportunidade na sua vida, né, de uma pessoa se perguntando por que está acontecendo tal sofrimento na vida dela. Está aí uma boa oportunidade para você pregar o evangelho da paz em Cristo Jesus. Talvez uma pessoa esteja questionando os acontecimentos desse mundo para você. Está aí uma boa oportunidade para você pregar o evangelho do nosso Deus que é soberano sobre todos os acontecimentos desse mundo. Talvez a pessoa esteja admirada ou apenas interessada em algo da sua vida, da sua forma de viver. Aproveite para pregar o evangelho que mudou a sua vida. Talvez a pessoa esteja interessada sobre a igreja, ou até em questionar a igreja. Pregue o evangelho do Senhor da igreja. Ou ainda, talvez a pessoa não esteja interessada em nada. Só está conversando contigo. Então, inicie você uma conversa
que levante uma dúvida ou um interesse em algo que desperte o evangelho a você e pregue esse evangelho de Jesus Cristo. O nosso objetivo é sempre levantar a bola para pregar Jesus. É o que o Pedro faz aqui. Você pode começar falando da igreja, você pode falar de questões políticas do mundo, você pode falar da vida de alguém, você pode falar de cultura, você pode falar de, tecnologia ou qualquer coisa, desde que você tenha um caminho que leve a Cristo Jesus e anuncie Cristo Jesus. Utilize da sua vida, das coisas que você conversa, para serem pontes para levar Cristo Jesus. E no versículo 12 aí do nosso texto, Pedro mostra como é que ele constrói essa ponte. Como é que ele responde ao interesse dessas pessoas? Qual que é a primeira coisa que Pedro faz? Ele vira para as pessoas e fala: por que vocês estão olhando para mim? Como se eu tivesse, pelo meu poder, curado essa pessoa. Não fui eu. E aí Pedro faz a ponte. Eu sou só a ponte para aquele que de fato curou, Jesus Cristo. Pedro tira os holofotes deles e coloca em quem deve estar: Jesus. A gente tem que lembrar que a Bíblia usa essa ilustração, nós somos candeias que levam a luz de Cristo. A luz é dele, não é nossa. E até a luz que Jesus mesmo nos manda ser é um reflexo da luz dele em nós. A gente é como se fosse a lua, sabe, no céu. Ela brilha, mas não é porque ela tem brilho, é porque o sol reflete nela. Nós somos assim para com Cristo. Ele brilha, nós refletimos essa luz para os outros. Então, quando as pessoas verem grandiosidades em você e quiserem lhe atribuir glórias por aquilo que você fez, não estou falando que você não pode fazer isso, mas aproveite a oportunidade para pregar Cristo e a glória dele. A gente tem que dizer igual Paulo lá diz aos Gálatas. Ele diz assim: se eu tiver algo em que me gloriar, que seja na cruz de Cristo. Portanto, busque sim fazer o seu melhor. E se isso lhe render, coroas de glória, louros, coisas que as pessoas vão botar os olhos em você, eu sugiro que você deposite essas suas coroas nos pés de Cristo, para que o mundo saiba qual é a sua maior glória. E que a sua vida seja, então, uma ponte para pregar a glória de Cristo. Essa é a primeira coisa que a gente tinha que ver nesse texto aqui. Nós temos que ser pontes para pregar o evangelho, gerando oportunidades, desenvolvendo oportunidades para anunciar Jesus Cristo a esse mundo. O que nos leva ao segundo ponto desse texto de hoje. Pedro agora vai anunciar Jesus Cristo. Ele fez a ponte e agora ele vai mostrar. Então, em segundo lugar, nós temos que anunciar Cristo e a necessidade que o mundo tem de Jesus Cristo. Olha como é que Pedro faz, olha a partir do versículo 13 do texto. Ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que Deus vos concedesse um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Até aí, por enquanto. Lembremos aqui, Pedro está pregando para judeus, tá? Ele está em Jerusalém, o público dele ali era primordialmente judeus. Inclusive, ele estava no templo dos judeus ali, né? E a primeira coisa que ele faz é anunciar que Jesus é quem? É o Messias esperado pelos judeus. Primeiro, veja aí, ele mostra que aquele que enviou Jesus é o mesmo Deus de quem? De Abraão, de Isaque, de Jacó, os patriarcas, dos judeus. Além disso, Pedro ele usa um termo aqui que pode passar batido para a gente aqui, mas não para os judeus. Veja o que ele diz aí. Ele diz que Deus glorificou a seu servo Jesus. Pedro está apontando para o Antigo Testamento, para uma das profecias mais conhecidas dentre os judeus,
sobre o Messias, a profecias de Isaías 52 e 53, sobre o servo de Deus, o servo sofredor, que seria morto pelos pecados do seu povo. Mas não só isso. Pedro ele ainda atribui outros nomes a Jesus. Primeiro ele ligou Jesus aos judeus para chamar a atenção deles, mas agora Pedro vai começar a ser mais incisivo a anunciar quem é esse Jesus. Veja que depois ele utiliza outros nomes. No versículo 14 ele fala que esse Jesus é o santo e o justo. Adjetivos que ditos dessa forma aqui que Pedro está falando, claramente só podem ser dirigidos a Deus. Mas se não ficou claro ainda, no versículo 15, o ápice da proclamação de Jesus por Pedro, o que ele diz? Ele o chama de o autor da vida. Se existia alguma dúvida aqui de quem Pedro diz que Jesus é, ela acaba aqui nesse ponto. Pedro está anunciando o Criador, o Senhor, o Deus que se encarnou para salvar suas criaturas. Esse é Jesus que Pedro está anunciando. Mas, em meio a todos esses nomes dados a Jesus aqui, você viu como é que Pedro fez isso? Ao mesmo tempo que Pedro fala de Jesus, ele fala também da necessidade que o povo tem de Jesus. E sabe, Pedro ele não traz uma mensagem fofinha para afagar o coraçãozinho do povo. Não. Pedro confronta abertamente. Tem um pastor chamado Sproul que ele diz que se essa mensagem fosse pregada nos nossos tempos, certamente Pedro seria preso. Ele foi preso aqui depois, a gente vai ver no capítulo 4. Mas ele foi preso porque naquela época não podia pregar Jesus. Hoje ele seria preso não por isso. Seria preso pelo politicamente correto, provavelmente. Pedro não se esquiva de apontar a culpa do povo, o pecado dos seus ouvintes. Ele fala de uma forma que é impossível que eles não vejam culpa neles, não vejam a necessidade que eles têm de uma salvação, de perdão ou algo assim. Olha a forma que Pedro faz isso, ele aponta 3 coisas para mostrar a culpa do povo. A primeira, veja aí, ele diz: vocês traíram Jesus intencionalmente. E ele, inclusive, deixa isso enfático. Ele diz assim: Pilatos, que era o governador que estava julgando o caso de Jesus, Pilatos já estava tendencioso a soltar Jesus, porque ele não viu em Jesus nada que o condenasse. Mas por que Pilatos foi lá e condenou? Porque os judeus, o povo, começou a convencer Pilatos a crucificar Jesus. Não estou dizendo que Pilatos não tem culpa, não. Inclusive, ele até diz que não tem porque ele lava as mãos, né? Você lembra? Mas ele tem culpa. Ele podia ter tirado Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente. Mas o povo o convenceu. A culpa é de todo mundo ali. E Pedro vai intensificar. Olha a segunda coisa que Pedro fala. Vocês preferiram salvar um homicida a salvar Jesus. Aqui Pedro está lembrando de um momento do julgamento de Jesus, que era costume naquela época libertar um preso, por misericórdia. E Pilatos coloca diante do povo Barrabás, um homicida, um assassino de fato, e Jesus. E o povo teve a oportunidade de decidir quem salvaria. E quem o povo escolheu? Jesus. Eles intencionalmente resolvem salvar um assassino e crucificar Cristo. Pedro, mais uma vez, está apontando diretamente a culpa deles. E agora, Pedro, sem meias palavras, é bem direto no versículo 15. Ele diz, dessarte, ou seja, deste modo, concluindo depois disso aqui que eu falei, vocês mataram o autor da vida. Eles não mataram um homem qualquer, eles não mataram um grande homem, eles mataram o Criador. Pedro intencionalmente está fazendo um contraste aqui, você percebe? Vocês salvaram a vida de uma pessoa que tira vidas, e vocês tentaram tirar a vida de uma pessoa que concede vida.
Olha o tamanho da culpa de vocês, é o que Pedro está querendo dizer aqui. E deixa eu dizer algo importante sobre esse ponto final. Certamente a primazia da culpa da morte de Jesus é dos judeus. Eram eles que estavam lá. Mas você não está isento, não. Nós, pecadores, não somos isentos. Sabe por quê? Porque toda vez que você peca e se rebela contra Deus, você está contribuindo um pouco para essa culpa também. Sabe por quê? Porque Cristo morreu para perdoar os pecados de todo aquele que nele crê, certo? Se ele perdoou os seus e você continua a pecar, certamente a culpa também é sua em certo sentido, pois ele teve que morrer pelos seus pecados. Então, para pensar nisso aqui. Ele te deu vida e tudo que há nessa terra para você viver e desfrutar. E toda vez que você peca, é como se você estivesse desprezando o autor da maior dádiva que você pode ter, que é a sua própria vida. Ele é o autor da vida. Então, certamente muitas pessoas ao ouvir eu dizendo isso aqui vão ficar ofendidas, né? Eu tenho culpa sobre isso? Eu não. Eu faço por mim, eu vivo por mim. São as mesmas pessoas também que dizem, né, que os cristãos são tolos, né? Por quê? Porque eles trabalham, se esforçam e eles atribuem os seus esforços, as suas glórias a quem? A Deus. Enquanto eles se justificam dizendo, eu louvo é a mim mesmo, né? Eu fiz por onde, eu não devo nada a ninguém. É o meu esforço. Pedro está respondendo essa questão aqui para a gente. Por que os cristãos são assim? O que Pedro está dizendo? Nós sabemos quem Deus é de fato. E o que nós devemos a Ele. O que nós devemos a Ele? A nossa própria vida. É por isso que a minha glória principalmente está na cruz de Cristo. Porque ela representa Cristo comprando a minha vida de volta para eu me reconciliar com Deus. Coisa que o meu pecado me distancia dele. E não tem nada maior do que isso. Essa é a minha, essa é a sua glória. Essa é a glória de todo cristão. Por fim, Pedro ele complementa a sua mensagem, completa o evangelho aí, né? Ele fala que Cristo ressuscitou, ele não permaneceu morto, ainda que eles tivessem tentado isso, né? Ele não permaneceu morto, mas ele ressuscitou e eles eram testemunhas disso. Eu já falei disso em outros sermões, não vou aprofundar aqui. Então, Pedro, ele completa o evangelho, a mensagem do evangelho é essa. Beleza, ele anunciou o evangelho. O que ele faz depois de anunciar o evangelho? Agora ele explica a relação do evangelho com o evento que gerou tudo isso. Qual foi o evento? O evento da cura daquele coxo, do milagre. Olha aí o versículo 16, Pedro explicando o evento. Ele diz assim, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Você pode se perguntar, por que Pedro anunciou o evangelho então? Por quê? Porque o que salvou aquele coxo não foi o milagre da cura, mas foi a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu gosto desse versículo porque veja que o foco dele não está no poder, no milagre. O milagre é pretexto. Pretexto para falar de Jesus, para falar do poder de Jesus, da fé em Jesus, que nós podemos ter em Jesus. Veja, foi o nome de Jesus que deu forças àquele homem. Foi o nome de Jesus que fez o milagre. Não foi Pedro, não foi João, nem qualquer outro. É pela fé no nome de Jesus. E eu acho interessante que o próprio versículo diz que até essa fé vem por meio dele. Tudo vem de Jesus. Por isso que o evangelho é o foco.
E nós somos chamados a fazer isso. Anunciar que Jesus é quem tem poder para salvar. Porque é como se Pedro estivesse dizendo aqui àqueles judeus: esse mesmo Jesus está disponível para vocês. Creiam nele agora. Vocês estão tendo a oportunidade. Creiam nele. É ele quem faz essas coisas. Essa é a mensagem do Evangelho. Vocês que estão aqui na igreja pelo motivo certo, estão aqui porque vocês creem nessa mensagem. Porque vocês creem nesse Jesus. Mas se você está aqui hoje por causa de milagres que você quer para a sua vida, prosperidade, curas, ou coisas assim para a sua vida, deixa eu dizer, você está aqui pelo motivo errado. Você caiu na estratégia do time que tirou o foco da bandeira. Porque a bandeira dos cristãos não são os milagres, mas é Jesus e a salvação que só provém dele. Essa é a nossa bandeira. E o foco tem que estar nela. Essa é a mensagem principal de Pedro. Mas Pedro não para por aí. E a gente vai então para o nosso último ponto, como ele finaliza o sermão dele. Ele desafia e ele motiva os seus ouvintes a quê? A crer no nome de Jesus. Esse é o nosso último ponto, então. A gente tem de desafiar e motivar as pessoas a crerem em Jesus. É o meu intuito, todas as vezes que eu estou aqui nesse púlpito pregando, é que você creia no nome de Jesus. Olha como é que Pedro faz isso. Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Ele está falando aí da culpa da morte de Jesus. Eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Até aí, por enquanto. Pedro finalmente, então, anuncia a esperança do Evangelho e o que deve fazer, o que se deve fazer ao ouvir o Evangelho. Ele reconhece que aquelas pessoas foram ignorantes. Veja aí, não no sentido que eles foram isentos de culpa, tá? Pedro disse, inclusive, que eles são culpados pela morte de Jesus, por causa dos pecados deles. Eles conheciam o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento anunciava Jesus e o Messias, né? Que Jesus é o Messias. Eles podiam ter identificado isso e crido desde o início em Jesus. Mas eles foram ignorantes de não terem entendido isso, tá? É nesse sentido que Pedro os chama de ignorantes. Pedro não está isentando eles da culpa, tá? Vamos lá. Deixa eu até usar uma ilustração interessante para isso. Vamos supor que você está na rua e você passa pelo semáforo e o semáforo está vermelho. E você passa por ele e o policial te para. Aí o policial vira para você e diz assim: você viu que você passou pelo sinal vermelho? Aí você vira para ele e fala assim: e daí? Aí o policial: e daí que é errado, é contra a lei passar pelo sinal vermelho. Aí ele falou: mas eu não sabia disso. Você pode falar, né? Aquele que passou pelo sinal vermelho, eu não sabia disso. Aí o policial falou: tá bom, agora você sabe, mas você foi culpado. Toma a sua multa. Porque era para ser conhecido. Se você está dirigindo, você tem que conhecer as leis de trânsito. Da mesma forma, se você é um filho, um criado, uma criatura, né, de Deus, é seu dever saber aquilo que Deus exige das suas criaturas. Ele colocou isso nos nossos corações. O nosso desejo pelo eterno, por Ele mesmo. A gente tem que ir atrás disso. Não é desculpa a gente ser ignorante a isso. Mas o fato de sermos ignorantes a isso diz que nós temos uma esperança de saber agora o motivo certo e correr para o motivo certo. É o que Pedro segue explicando. Mas antes disso, Pedro só faz uma outra ressalva. Ele diz assim, que era para ter sido assim, pois esse era o plano de Deus. Os profetas tinham anunciado que isso ia acontecer. Ou seja, era necessário, fazia parte do plano de Deus que Cristo morresse.
porque só assim o mundo poderia ser salvo. Mas o importante é o que vocês devem fazer agora. Agora vocês não são mais ignorantes. Vocês sabem, e eu vou dizer para vocês agora, para vocês saberem o que vocês devem fazer. Sabe por quê? Porque nem a ignorância e nem o fato de Deus já ter colocado isso no seu plano nos justifica do nosso pecado. Por isso Pedro desafia ele: vocês precisam se arrepender e se converter a Jesus Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que você tem que anunciar quando você anunciar o Evangelho. Que a gente precisa se arrepender, se converter e viver em direção a Cristo Jesus. Cristo veio para nos perdoar e salvar da morte eterna, uma vida eterna longe de Deus. Em Cristo nós temos salvação. Esse é o plano e é nele que nós devemos crer. Nos arrepender dos nossos pecados e passar a segui-lo. Esse é o desafio para todo aquele que ouve o Evangelho. Se você está ouvindo o Evangelho e ainda não tomou esse caminho, esse é o desafio que eu te dou também. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e siga-o. Vou te dar já motivações para isso. Eu não vou adentrar muito no assunto da questão do arrependimento, fé e conversão, porque há uns 3 domingos atrás, o presbítero Ilquias, que está aqui à frente, ele pregou exatamente sobre isso. Inclusive está lá no nosso site, caso você queira ver. O que eu quero dizer para você agora são as motivações a esse respeito. O desafio é: arrependa-se, se converta a Jesus Cristo. E deixa eu te dizer que vai ser ótimo para você fazer isso. Olha as motivações que Pedro dá, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pedro nos deu 3 motivações aqui para você crer no Evangelho. A primeira delas, para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a primeira grande bênção do Evangelho. Perdão de pecados em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas nem dão muita bola para isso. Mas a representação disso é fundamental. O que significa você ser perdoado? Deus, ele é um Deus santo, santo e puro. E é impossível que a criatura chegue a Deus da forma como ela está. Ela precisa ser purificada para chegar a Deus. Ou seja, a partir do momento em que Jesus perdoa os seus pecados, é como se ele estivesse te habilitando a poder se relacionar com Deus, a poder chegar a Deus. Por isso que ele é o único caminho para chegar a Deus. É Jesus, porque ele te purifica e te habilita a isso. Essa é a primeira grande motivação de Pedro aqui. Segunda motivação que ele dá: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. O que são tempos de refrigério? Provavelmente a ideia de Pedro aqui é aquela paz ou aquela serenidade, a alegria mesmo que você tem de saber que você é de Deus, que você é de Jesus, que você está na presença de Deus. Mesmo em meio às dificuldades dessa vida. Ele não está negando que a vida tem dificuldades, tá? Tem problemas, tem sofrimentos. A vida tem um monte dessas coisas. Ela é amarga muitas vezes. Cristãos passam por dificuldades, depressões, relacionamentos rompidos. Um monte de coisa ruim que acontece com a gente aqui. Mas olha a motivação que ele te dá ao seguir Jesus. Creia nele, tome posse das suas promessas, seja perdoado, seja justificado. Nem a morte, nem nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso é tempo de refrigério. Isso é paz que você pode ter em Cristo Jesus. Ninguém te tira essa certeza quando você crê em Cristo. Isso é que são tempos de refrigério. Mesmo em meio a dificuldades, você tem a paz de saber que você tem um Senhor que cuida de você. Uma baita motivação essa.
Por fim, a terceira motivação que ele dá: e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Aqui temos uma referência à volta de Cristo. Pedro está fazendo um incentivo àquelas pessoas a quem ele está pregando para se converterem, para ansiarem pela volta de Jesus e estarem do lado certo da história. Já já eu falo sobre essa questão de lado certo da história, porque Pedro vai explorar isso. Mas veja que essa terceira motivação é como se ela fosse a plenitude da segunda motivação. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente vai ter sofrimentos, mas eu posso sentir essa paz em Jesus. Mas quando ele voltar, não vai ter isso aqui. Vai ter só a paz em Jesus. Vai ter só tempo de refrigério para sempre. É isso que ele diz aí, que é o tempo de restauração de todas as coisas que Jesus vai fazer quando ele voltar. É uma eternidade de vida ao lado do Senhor em paz, sem pecado, sem sofrimento e nada disso. Essa é a promessa para aquele que crê em Jesus. Não sei vocês, mas são boas motivações para mim. Olhe para isso e creia no Evangelho de Cristo Jesus. Por fim, nos versículos 22 a 26, Pedro vai provar isso no Antigo Testamento. Ele vai mostrar a urgência dessa mensagem que ele está trazendo. Primeiro ele vai citar Deuteronômio 18, a gente leu durante o culto, é o que ele cita nos versículos aí 22 e 23. Ele cita Moisés profetizando que viria um profeta no futuro semelhante a ele. Pedro está dizendo aqui, obviamente, que esse profeta é Jesus. Tá? Cristo é semelhante a Moisés no sentido de ser um profeta que estaria face a face com Deus. Mas certamente Cristo excedeu Moisés. Ele é superior a Moisés. Leia o livro de Hebreus, que você vai ver o autor de Hebreus explicando isso, tintim por tintim. O objetivo de Pedro ao citar esse texto é o final dele. Ele diz que os que ouvirem esse profeta, que ele está dizendo que é Jesus, serão do seu povo. Mas aqueles que não ouvirem, ele diz que serão exterminados do meio do povo. Lembra que ele está pregando para judeus, ou seja, em tese, judeus já eram para ser parte do povo. Por isso que ele está dizendo, aqueles que não ouvirem esses profetas vão ser retirados do povo. Pedro está apontando a urgência dessa mensagem. Não é uma brincadeira a mensagem do Evangelho. Não é a história da carochinha, a mensagem do Evangelho. Ela determina a sua eternidade. Esse é o ponto de urgência que Pedro coloca. E veja que ele continua que não foi só Moisés. Ele diz que todos os profetas apontaram para Jesus, para esses dias, para essa mensagem. O foco da palavra de Deus é esse. Se você procura uma igreja, o que você tem que achar é isso. É o Evangelho sendo pregado em Cristo Jesus. Daí ele cita a promessa de Abraão, porque ele está falando para judeus. Ele fala que os judeus tinham a primazia. Veja aí, versículo 25 do nosso texto. Ele diz, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Aí ele cita Abraão, dizendo a Abraão, na tua descendência, os judeus, serão abençoadas todas as nações da terra. Só que o que é irônico é que a descendência física, de Abraão, os judeus, rejeitou Jesus. Mas Pedro não está querendo cutucar a ferida, não. Ele está mostrando a esperança para eles aqui. É como se ele estivesse dizendo, apesar de vocês terem rejeitado e matado Jesus, ainda há esperança para vocês. A primazia é de vocês mais uma vez. Nós estamos testemunhando Jesus. Lembra do andamento que a gente está tendo em Atos dos Apóstolos desde o início, de que eles começariam por Jerusalém. Ou seja, eles começaram a testemunhar Jesus aos judeus. Depois eles vão aos confins da terra. Mas veja, a primazia mais uma vez é de vocês. Então, creiam, arrependam-se, sigam a Jesus. Essa é a mensagem. E eu quero concluir, meu irmão, dizendo que essa mensagem
também é para mim e para você. Esse senso de urgência tem que servir para você também, meu irmão. Apesar de nós não sermos judeus, o evangelho chegou até nós. Cristo já foi anunciado a nós, aonde nós vivemos. Ele está disponível a você também. Ele perdoa os seus pecados também. Ele traz paz e refrigério a você também. Ele te inclui no seu povo. Ele te faz filho de Deus, herdeiro das promessas de Deus. E um dia ele voltará para buscar todo aquele que nele crê. Ele faz tudo isso, mas a questão para você é a mesma que Pedro coloca. Você faz parte do povo dele? Você realmente já se arrependeu dos seus pecados e confessou o seu nome a fim de fazer parte do povo dele, da igreja? E para você que diz, que responde afirmativamente essa pergunta, você tem realmente vivido uma vida condizente com essa decisão? Você tem realmente testemunhado de Jesus na sua vida para esse mundo? Eu rogo ao Senhor para que a sua vida, para que essa igreja utilize as suas capacidades, os seus dons, as suas vidas para trazer o foco para a nossa verdadeira bandeira, o nome de Jesus. Não utilize o evangelho para hastear a bandeira da prosperidade, da cura, dos milagres. Essas coisas são muito pequenas perto daquilo que Cristo realmente oferece para nós. Salvação e vida eterna. É isso que a nossa igreja tem que oferecer aqui. E eu espero que ela continue assim até que Cristo volte. Oremos. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, pelo teu evangelho, pela salvação em Cristo Jesus, que nos é oferecida pelo Senhor. Ó Deus, que o desafio feito por Pedro aqui, as motivações mostradas, as consequências também, sirvam de alerta para nós, para que nós sejamos servos do Senhor, para que nós realmente creiamos no seu nome e possamos ser fiéis seguidores teus. E se alguém que se encontra aqui hoje ainda não aceitou ao Senhor como seu Salvador, ó Deus, atinja esse coração, nós pedimos. Que o teu Espírito Santo vá até essa pessoa e fale a ela. E se algum de nós também aqui ainda tem dúvidas a algum respeito, ou o coração esteja quebrado por algumas questões de vida, Senhor, que a fé no teu nome traga tempos de refrigério, como diz a tua palavra. Portanto, que creiamos, que a fé mostrada aqui em Cristo Jesus cause interesse e realmente mudança de vida em cada um de nós. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós temos que passar e é isso que nós pedimos ao Senhor, que tenhamos essa certeza no coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.